O SCP-173 foi o primeiro a ser descoberto pela Fundação. Também conhecido como A Escultura, ele foi o primeiro a ser postado na Wiki da Fundação em 2007. Criado pelo usuário Moto42, levando ele a ser um dos SCPs mais populares por ser simples e criativo. E claro, ele influenciou e muito logo depois da sua criação, na criação de procedimentos mais específicos para lidar com entidades que surgiram logo em seguida, e dando uma base para a documentação delas também. Também existe a teoria que existia outras anomalias que foram contidas antes do 173, mas que ele foi a primeira a ser documentada da forma padrão que nós conhecemos hoje. Então, ele é um símbolo de uma nova era de descobertas e contenção de anomalias que vieram logo em seguida. Classe Tutorial. A classe tutorial na Fundação SCP foi o nome que foi dado a um grupo de pessoas que treinavam outros recrutas, pesquisadores ou agentes. A classe tutorial tinha pessoas experientes e altamente qualificadas. Os membros dessa classe são selecionados com base na sua experiência, habilidades de comunicação e a capacidade de lidar com situações de alto risco. A classe tutorial incluiria os treinamentos de novos recrutas, ensinar os procedimentos padrão da Fundação, protocolos de segurança e ética profissional aos novos membros, criar cenários de simulação para que os novos recrutas pratiquem suas habilidades em ambientes controlados e manter os novos membros da Fundação atualizados sobre novas descobertas, procedimentos e técnicas de contenções aprimoradas. Teoria do Dr. Bright. O Dr. Bright é um personagem imortal e brincalhão dentro do universo SCP. Existem teorias que ele pode ser uma entidade cósmica disfarçada, utilizando a Fundação como um playground para os seus experimentos e travessuras. Teoria sobre a Insurgência do Caos. Como muitos aqui no canal devem saber, a Insurgência do Caos é um grupo rival da Fundação SCP, e existem teorias que ela foi criada por ex-membros da própria Fundação, que no passado se rebelaram por terem pensamentos diferentes em como lidar com as anomalias. Eles abandonaram a Fundação SCP e criaram a sua própria fundação, que hoje se chama Insurgência do Caos. As propostas do SCP-001. Como muitos pensam até hoje, o SCP-001 mais bem aceito pela comunidade é o Guardião do Portão. Porém, existem milhares de propostas de SCP-001 e até hoje não foi revelada qual é a verdadeira, e eu acho que nunca iremos saber. Assim como existe a teoria que todas essas propostas foram criadas para esconder o verdadeiro SCP-001, existe a teoria que todas as propostas podem ser verdadeiras em universos paralelos, cada uma representando uma face da origem da Fundação. E por último, a Série 0. Essa Série 0 da Fundação são basicamente as criaturas e histórias que existem por aí que estão ligadas à história inicial e aos primórdios da Fundação. Eles quase sempre são mencionados em histórias, relatos ou documentos que exploram a origem da evolução da Fundação SCP ao longo do tempo. Muitas histórias dentro da Série 0 exploram eventos cruciais na história da Fundação, como a criação das primeiras instalações de contenção, a criação de procedimentos e protocolos padrão e os desafios enfrentados pelos membros da Fundação nos primeiros anos da sua criação. À medida que a Fundação cresceu e se desenvolveu dentro do universo, novas séries de SCP foram criadas, expandindo o conhecimento e a compreensão do mundo anômalo. A Série 0 permanece até hoje como uma parte importante da história da Fundação, nos seus primeiros anos de vida. Uma teoria macabra sobre os funcionários da classe D da Fundação pode envolver a ideia que esses indivíduos são na verdade pessoas inocentes que são pegas para servir em experimentos. Como todos sabem, os classe D são pegos de várias fontes, incluindo prisioneiros condenados ou prisioneiros de guerra. A Fundação SCP os utiliza como cobaias para testar anomalias, muitas vezes expondo eles a situações extremas, perigosas e mortais. A teoria macabra sugere que a Fundação seleciona especificamente os classe D com base em critérios obscuros, além desses que vocês já conhecem, ou seja, pessoas que foram abandonadas, sem famílias e que ninguém daria falta delas. Essas pessoas são vistas como os descartáveis e facilmente substituíveis, fazendo com que elas sejam excelentes para experimentos arriscados. Ninguém da polícia ou do governo daria falta, nenhum parente, nada. Além disso, a Fundação SCP pode ter motivos ocultos para usar os classe D de maneira tão desumana. Isso poderia incluir rituais sombrios ou tentativas de explorar até onde o corpo humano aguenta em situações extremas, buscando desvendar segredos sobre a natureza da alma, da mente ou da própria realidade, transformando pessoas que talvez sejam inocentes em vítimas de um sistema cruel e manipulador. Classe de objeto não padrão. No universo da Fundação, isso significa uma categoria de SCPs que não se enquadra nas classes padrão como Safe, Euclídeo, Keter e Talmiel.
quando um SCP não se encaixa em nenhuma dessas classes padrão ou tem características únicas que exigem uma classificação especial, ele pode receber uma classe de objeto não padrão. Essas classes não padrão são atribuídas com base nas propriedades específicas do SCP em questão, sua natureza, capacidades e requisitos de contenção. Algumas dessas classes são Apollyon, SCPs que representam uma ameaça incontrolável ou inevitável à humanidade ou realidade. Archon, SCPs que são parte de uma hierarquia superior dentro da Fundação SCP, normalmente associadas a entidades divinas ou transcendentais. E Emiel, SCPs relacionados ao frio, gelo ou inverno. Geralmente têm capacidades anômalas associadas a esses temas. Thresher, SCPs que causam destruição maciça ou cataclísmica, representando uma ameaça global. Teoria sobre o SCP-055, Anti-Meme. Esse é um SCP que ninguém sabe o que é, se é uma criatura ou um objeto ou sei lá o que. Todos que veem ele se esquecem, fazendo com que ele seja algo que não pode ser lembrado ou descrito. Existe a teoria que o SCP-055 pode ser um conceito abstrato que desafia a percepção humana, sugerindo que existem limites para o que a nossa mente pode compreender. Talvez nós ainda não tenhamos capacidade de compreender o que ele é. Teoria do O5-1. Aqui nós temos a teoria do que, ou quem seria o O5-1, aquele quem lidera o Conselho O5. Muitos dizem que ele pode ser um imortal, um alienígena ou até mesmo uma inteligência artificial, manipulando a Fundação para os seus próprios prazeres. Mas até hoje ninguém sabe, ele é um completo mistério. Teoria das criaturas perdidas. Existe a teoria perturbadora que existiam muitos outros SCPs, mas alguns manuscritos e pistas que foram encontradas levam a crer que alguns SCPs foram removidos ou perdidos dentro dos arquivos da Fundação. Esses manuscritos podem conter informações sobre os SCPs tão perigosos que foram escondidos ou apagados para proteger a humanidade ou a própria estrutura da Fundação. Teoria da quarta parede. Essa teoria diz que alguns SCPs podem estar cientes da sua própria existência como documentos fictícios. Essa teoria não chega a ser perturbadora, mas é desconfortável para quem descobre e investiga isso. Já foram vistos alguns SCPs que interagiram com seus autores nos seus próprios documentos, causando uma quebra de quarta parede dentro do universo. O último SCP. Já na teoria que se chama o último SCP, é investigado qual seria a última coisa que seria catalogada no site da Fundação e que obviamente causaria o fim da mesma. O último SCP pode ser uma entidade ou evento que acabaria no colapso da realidade ou na revelação final sobre a natureza do universo SCP, encerrando a história da Fundação. Essa daqui não é uma teoria, mas é perturbadora demais. Se trata das fotos do SCP-231, sem censura. E não tem muito o que falar sobre ela mesmo. Elas são basicamente várias fotos perturbadoras das mulheres do Rei Escarlate na hora do parto e grávida dos seus filhos. É algo realmente bem perturbador. Teoria que a autoridade RCP é a insurgência do caos. A autoridade RCP, que eu já fiz vídeo aqui no canal também, é uma organização que captura e pesquisa anomalias, muito parecida com a Fundação SCP, mas com suas próprias histórias e criaturas. Já dentro do universo da Fundação, a insurgência do caos é um grupo formado por ex-membros da Fundação, que se rebelaram contra os métodos e objetivos dessa organização. As duas organizações tentam manter, controlar e estudar coisas anormais, mas quase sempre usam métodos que não são comuns, ou que são considerados antiéticos pela Fundação. Alguns personagens ou histórias que aparecem tanto na autoridade RCP quanto na insurgência do caos poderiam sugerir uma ligação entre essas duas organizações, também existindo arquivos ou registros que mencionam a insurgência do caos dentro da história da autoridade RCP, apontando também uma conexão histórica entre as duas, por exemplo, notas de reunião, operações conjuntas ou até mesmo conflitos passados. Nós somos um SCP. Essa teoria mereceu um vídeo só sobre ela, que eu vou estar deixando no card para quem quiser ver. É bem bacana e nos faz duvidar da nossa própria existência e se existe algo maior nos controlando. O sarkicismo é católico.
Os cultos sarkicistas são mostrados como cultos religiosos extremamente antigos e geralmente associados a práticas anômalas, envolvendo transformação corporal, adoração de entidades cósmicas e uma visão de mundo radicalmente diferente da maioria das religiões tradicionais. Por outro lado, o catolicismo é uma religião mundialmente conhecida com suas próprias crenças, práticas e tradições, que não estão relacionadas diretamente com os elementos grotescos e anômalos dos cultos sarkicistas. No entanto, dentro do fandom da Fundação SCP, os fãs quase sempre exploram conexões e teorias, que buscam encontrar paralelos ou conexões em diferentes aspectos da narrativa. Portanto, é possível que uma história de fã ou interpretação criativa explore a ideia que o sarkicismo possa ter alguma inspiração ou contexto imaginário nos elementos do catolicismo, mas isso seria uma interpretação não oficial e baseada na criatividade dos fãs. Teoria da fita pornô. Essa é uma teoria que existe uma fita pornô entre o SCP-173 e o Dr. Jack Bright. Provavelmente isso teve origem em um arquivo da Fundação, e se você quiser ver, eu também fiz vídeos sobre ele. Garanto que é muito bom e muito bizarro. Mas continuando, muitos acreditam que essa fita é um meme ou piada dentro da comunidade de fãs da Fundação SCP. Mesmo que a Fundação seja sombria e séria, ela tem uma comunidade de fãs criativos que muitas vezes cria conteúdo de humor. O Dr. Jack Bright, em particular, é um personagem conhecido por suas travessuras e por ser colocado em situações absurdas, o que torna ele um alvo comum para piadas e memes. Provavelmente essa fita nem existe, foi criada por fãs criativos só para ser algo engraçado e tirar risada das pessoas. Pelo menos é o que eu espero. Já outros levam isso como uma sátira ou paródia das situações sérias que acontecem dentro da Fundação. No meio de tantas situações caóticas e sérias, os fãs criam paródias com a própria seriedade da Fundação. Já outros acham que isso serve como uma história engraçada que sempre é contada para todas as pessoas novatas que entram dentro da Fundação. É como se você pedisse um martelo de desamassar vidro para um mecânico novo da empresa. Esse martelo não existe, mas é engraçado de qualquer forma ver a reação da pessoa. E por último, o SCP-000. Ele é de fato uma das anomalias mais misteriosas da comunidade. Ele não é oficialmente listado no banco de dados da Fundação e muitas vezes é discutido como sendo uma metáfora ou uma teoria, representando um SCP que não pode ser classificado ou compreendido por meios tradicionais da Fundação. Existem algumas teorias populares sobre o SCP-000. A primeira é que ele pode ser uma entidade que existe fora da realidade conhecida, talvez observando e influenciando outros SCPs sem ser detectada. A segunda é que alguns acreditam que ele é uma anomalia que apaga todas as informações sobre si mesma, deixando apenas um arquivo vazio ou corrompido. A terceira sugere que ele é usado como um placeholder, ou um lugar vazio e reservado para SCPs que ainda não foram descobertos ou classificados. E a última é que o SCP-000 poderia ser uma ideia ou conceito que desafia a própria natureza da realidade e da compreensão, algo que não pode ser contido ou descrito normalmente. E claro, essas são teorias não oficiais, mas foram feitas para dar algum sentido para os mistérios que existem na Fundação. Não deixem de comentar o que vocês acharam do vídeo e não esqueçam de assistir os vídeos no card que eu deixei. Beijinhos!